Esse aqui é mais um podcast Resenha de Supermercado e hoje eu estou com um episódio muito especial. Está comigo aqui a Gabi e eu trouxe o pessoal da Rock. Para você que não sabe o que é a Rock hoje é a maior empresa de CRM do Brasil, de ciência de dados, de consumo, de entender o comportamento de cliente. Está comigo aqui o Renato. Se apresenta aí, Renato, para essa câmera aqui, ó. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Renato, sou diretor comercial da parte de SMB de supermercados aqui da Rock. E o Eduardo Donoso aqui, está aqui também, pode falar para essa câmera, seja bem-vindo. Olá pessoal, sou Eduardo Donoso, estou junto ao marketing da Rock Cantec, apoiando aí há mais de 18 anos o trabalho junto dos varejistas brasileiros. Então, meninos, vamos lá. A Rock Cantec, ele vai explicar, uma empresa que adquiriu alguns grupos de CRM do Brasil. Exato. O Benex, muito conhecido de muitos supermercados, está nas maiores redes do Brasil. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre CRM, sobre comportamento do cliente e como você pode usar isso para aumentar as suas vendas. Quanto mais você entende o seu cliente, maior é a probabilidade de você crescer o faturamento. Eles vão trazer vários cases, várias histórias aqui de redes de supermercado que aplicaram várias estratégias e fizeram crescer o seu faturamento, né? Quem vai começar primeiro? O Edu ou o Renato? Conta a história da empresa, do grupo, como que aconteceu tudo, até a história de vocês, como vocês caíram no varejo aí, Legal. supermercado. Fiquem à vontade aí, Vamos lá. sejam muito bem-vindos. Começa aí, eu passo a palavra para você. Boa. O que é a Rock Cantec? Acho que isso é uma coisa interessante porque é um nome novo, né? O mercado ainda não está acostumado. Ela nasceu no ano passado. Ela nasceu no ano passado através do quê? Da união de algumas empresas que já eram líderes em CRM e também em ciência do consumo, focado para o varejo alimentar, principalmente, né? Pega um pouco de varejo farma também, pet shops, né? Material de construção, enfim, mas o mercado alimentar sempre foi o maior. E a união da Binex, né? Que antes era a AGS, né? Que também era muito conhecida. Então, Binex, a Props, que também é muito conhecida no mercado, a Easium, e a L Loyalty, que não é tanto no supermercado em si, mas em shopping centers e mercado de luxo. Mas o que acontece? Essas empresas que antes eram competitoras, talvez, né, no mercado que ali estava concorrendo entre si, hoje estão unidas. E essa base de dados, essa base de conhecimento que veio ao longo de 18 anos sendo trabalhado, agora é uma base única. E a união disso aí é o quê? É um conhecimento de 130 milhões de pessoas no Brasil. Então, consumidores que estão comprando em lojas, mostrando quais são suas preferências, o que eles compram junto, o que eles não compram, o que eles podem comprar. Essa é uma base que é a maior base, talvez, da América Latina, né? Acho que com certeza, pelo tamanho do Brasil, maior da América Latina de comportamento de consumo. Isso a gente está em mais de 320 redes, isso dá umas 12 mil lojas, mais ou menos, hoje no Brasil. Então, é uma base muito, muito grande de conhecimento. Isso traz para a gente uma capacidade de poder entender e atender, né, principalmente o varejista, o mercadista, de uma maneira única. E a gente já está faz alguns anos nessa história, né? Nós dois antes viemos da nossa história da Binex, né? Há 18 anos já estamos juntos aí fazendo esse trabalho. Sim, e o legal da Rock é que mesmo já com a Binex, né, e com a junção de todas essas empresas, a gente atende não só o grande varejista, mas muito, muito pequeno varejista também. A gente tem desde cliente de 300, 400 lojas, a cliente de uma loja numa cidade do interior. Isso é bom, que antigamente era algo inacessível. Exato. O supermercado de pequeno e médio porte ter acesso a um CRM, ter acesso a essas informações, né? E o bacana que é que hoje a tecnologia, ela permite que isso aconteça, que o grande varejista tem a ferramenta e o pequeno varejista tem a mesma ferramenta que o grande varejista. E qual que é o grande detalhe da nossa empresa? É que quando você fala isso, o que diferencia? É que a nossa empresa não é uma empresa só de ferramenta, de CRM. Nós somos além do CRM, que a gente chama empresa de ciência do consumo. A gente traz não só a tecnologia, mas pessoas especializadas no negócio que sabem ler, entender os dados e criar ações para que aquele dado vire resultado. E que isso funciona muito bem no pequeno? Porque quando você tem o grande varejo, ele até tem uma equipe especializada, ele tem pessoas que fazem. E mesmo assim, a gente dá o suporte para que esta equipe funcione melhor. O pequeno varejista, ele não tem pessoas que saibam ler os dados, que saibam fazer. E é aí onde a gente entra. A gente entra com uma camada de serviço que é onde nós assumimos essa responsabilidade. Nós é que lemos os dados, nós é que montamos as ações, as estratégias, passamos para o dono do supermercado, ele
validando, a gente executa ali e faz a coisa acontecer. Então, essa diferença que a gente tem para as outras empresas de CRM é o que faz o sucesso ou não. Porque não adianta você ter uma ferramenta e achar que você vai apertar um botão e seus problemas vão serem resolvidos. Não vão. Você precisa de pessoas que saibam usar a ferramenta e que saibam fazer com que aquele dado vire resultado. Esse é o grande diferencial nosso, é o serviço. Porque o que acontece, gente, CRM para mim é importantíssimo. Eu uso CRM desde 2020, na verdade, quando eu estava no SETA, nós já usávamos CRM lá. Só que qual é o grande da questão? O dono do supermercado precisa entender da importância de um CRM dentro do supermercado. Que é o quê? Que passa pela primeira fase, que é instruir o cliente a se cadastrar no CRM, que é a parte de captação. A segunda etapa é fazer ele se identificar no caixa, ele dá o CPF no caixa, e aí você começa a ter dados. Depois que você fez a primeira, a segunda, você começa a ter um monte de informações. Eu, como dono de supermercado, usava as principais informações. Informação número 1, clientes que pararam de comprar comigo há mais, sei lá, de 30 dias. Então saía um relatório, essas pessoas compravam com você, parou de dar CPF, então nós entendemos que ela não compra mais conosco. E aí eu tinha que fazer uma ação. Eu era tão agressivo usando o CRM que eu colocava uma menina, uma estagiária, para mandar áudio de WhatsApp para cada número do cliente que deixou de ir. Então a menina pegava lá, Dona Maria, tô vendo que a senhora não apareceu aqui há 30 dias, aconteceu alguma coisa, você foi mal atendida, faltou algum produto, ia resolvendo cliente a cliente. Tinha vários casos. Tinha cliente que mudou de cidade, tinha cliente que morreu na Covid, tinha cliente tinha cliente que abandonou nós porque comprou uma carne que não estava do jeito que ela gostaria, nós ia lá, corrigia e eu recuperava esse cliente. Por que eu pensava? Eu cheguei a mandar uma bandeja de carne de graça. Por quê? Aquela cliente eu tinha perdido, identifiquei no CRM, ela contou o porquê, com aquela bandeja de carne que eu gastei ali R$50, eu recuperei um cliente que gastava 400, 500 por mês, sem contar que ela estava falando mal de mim e ela começou a falar bem para toda a família, que o mercado entrou em contato, percebeu que ela não apareceu mais e fez ela voltar, deu a carne que ela comprou estragada e ela virou cliente fiel e saiu falando para todo mundo. Isso são ações que eu uso no CRM. Outra ação é mandar um feliz aniversário para todos os clientes que tá aniversariando. Eu tenho um caso, eu tinha um vídeo gravado da cliente chorando, a senhora, porque nem os parentes deu parabéns, o mercado deu. Por quê? Porque eu peguei no CRM. Só que o principal, tem outro ponto também, que é o que eu chamo de você sair da oferta, a promoção de metralhadora que você atira para todo quanto é lado e você fazer uma promoção de sniper, que é o produto certo para o cliente que compra aquele produto. E aí isso é muito mais assertivo. Agora, o melhor, que é o que eles falam que tem no CRM deles, já conversei com o Lucas, que está ali, com o Eduardo, que é o quê? Se você pudesse entender qual cliente te rejeita em uma categoria. Vamos supor que você viu, acontece isso com todo dono de supermercado, tá? O cliente chega com um monte de sacolinha do concorrente e pede para você guardar lá no guarda-volume, ou tá lá no carro, e aí ele pega, vai na sua loja dentro, compra o que ela queria comprar com você e vai embora. E você já parou para olhar o que ele comprou naquela sacolinha? Eu sempre olhava o que ele comprava naquela sacolinha. E quando eu olhava, eu falava, cara, por que ele comprou isso lá e não comprou comigo? Então hoje, o meu sonho era identificar por que o cliente está me rejeitando numa categoria. Às vezes ele compra açougue com você, mas o seu hortifruti está ruim, ele compra no cara. Ou vice-versa. Ele compra o hortifruti com você e o açougue ele compra no concorrente. Ou é só a padaria, ou ele só compra a mercearia. E se você soubesse selecionar grupos de cliente que não compra com você em uma determinada categoria, você ajustasse o processo dessa categoria, ou é qualidade, ou é preço, ou atendimento, ou mix. Você corrige esse processo e aí você conversa com esse público que rejeitou essa categoria e faz um trabalho neles. Seu ticket médio vai explodir se você fizer isso. E isso você só faz com o quê? Com CRM, usando da maneira certa. Então não é ele que está falando. Eu, Thiago, dono do supermercado, estou falando de algumas possibilidades que eu encontrei usando um CRM. Certo, Eduardo? Agora vocês podem contar alguns cases aqui. Eu dei uma breve introdução, preparei o terreno aqui. Perfeito. Antes do Eduardo começar, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a gente vê, né, muitos mercados que têm o CRM, que eles já têm a ferramenta, mas que eles só usam ali para aplicar um desconto, para mais nada. Né? Então, tudo isso que o Thiago falou são ferramentas que vai trazer benefícios, mas que na maioria das vezes os caras não sabem nem que existem essas possibilidades. Sim. E dentro da nossa agência de marketing, o Edu e Renato, nós temos um módulo onde eu ensino as pessoas a povoar o CRM. Que eu chamo de geração de carteira de cliente. Perfeito. Porque para mim existe marketing passivo e marketing ativo. Passivo é você falar, se cadastra no nosso clube, ou clube de compras, ou clube de descontos, ou fidelidade. Outra coisa é você criar mecanismo de incentivo.
E aí, hoje, nós ajudamos muito o dono de mercado a criar um mecanismo de incentivo de cadastramento ativo. Não é esperar o cliente vir se cadastrar. Aí entra sorteio com prêmio, entra QR Code espalhado pela loja inteira, Perfeito. entra o 2 preço, entra rodar tráfego pago com sorteio para o cliente que está participando. E prêmio, investir bem no prêmio, cara, porque esse dado é rico. Então, eu gosto de escolher bons prêmios para as pessoas se cadastrar, porque depois eu tenho informação, treinar as operadoras de caixa para falar do CRM e por aí vai. Depois você tem informação que entra a parte de análise. O bom é que vocês ajudam o dono do supermercado nessa análise para essas informações do CRM virar dinheiro de verdade, que é isso que é o que importa. Posso? Claro, fala. Aí depois eu passo a bola para Vamos você. lá. O que a gente percebe? Lá atrás, quando a gente começou como uma empresa talvez mais focada para tecnologia. E aí a gente começou a escutar uma frase que ela começou a se repetir muito e ela virou uma lição. De que adianta ter uma Ferrari na garagem? Pô, eu já entendi, vocês são uma Ferrari, isso aqui é super legal, mas então, eu não sei como é que eu Você dirige. faço isso acontecer, porque eu sei dirigir esse carro aqui, a Ferrari eu não sei dirigir. Então a Ferrari só virou um custo para mim. Isso foi uma lição muito importante que a gente aprendeu, isso já faz alguns anos, né? Aí que a gente teve uma mudança completamente. Gente, não é a ferramenta. Entende? Instagram, Facebook, né? YouTube, TikTok, isso são ferramentas, não são? São ferramentas. Se fosse a ferramenta, você concorda comigo que estava todo mundo tendo o mesmo Sim. resultado? Exatamente. O que você faz com a ferramenta? Exatamente. Conteúdo. A questão da tua agência não é exatamente isso. Sim. As ferramentas, elas Cara, estão e a lá. gente escuta muito isso. Eu tenho, mas eu nem sei usar. Então, de que adianta você estar com cartas na mão que você não sabe fazer o jogo com a carta na mão? Então, esse que é o negócio. Então, você precisa ter uma ferramenta que faz uma ação direcionada, uma oferta direcionada? Você precisa. Você precisa ter uma ferramenta que pega o comportamento de alguém? Preciso. Eu preciso ter uma ferramenta que faz cadastro, um aplicativo? Você precisa de tudo isso. Você precisa ter as cartas na mão. Mas se você não sabe jogar, do que adianta ter essas cartas na mão? Então, essa é a grande coisa. Quando a gente entendeu isso, a gente fez uma virada. A gente falou, gente, a gente não é mais uma empresa de tecnologia. A gente é uma empresa de serviço. A gente é uma empresa que até o nome agora, até que a gente é uma empresa de encantamento. Como é que você consegue encantar o cliente para ele dar preferência para você? Porque os números, daí eu vou passar a bola para você. Os números que a gente tem percebido no mercado é o seguinte: 70% da tua base, das pessoas que compram o teu supermercado, em média, ele não está comprando tudo que ele deveria estar comprando com você. É o que você falou. A sacolinha, às vezes, ele não levou a sacolinha e deixou no teu. Ele simplesmente comprou em outro local e você nem sabe que ele comprou. 70%. Isso foi isso que eu vi. E eu sou tão louco, porque tão fora da curva, que às vezes eu já vi cliente encostar o carro de entrega à concorrência na porta, assim, na vizinho. Eu lá, depois saiu, eu bati na porta, o que a senhora tá comprando lá? O que me falta? Porque eu sei que eu entrego tudo e até melhor que o concorrente. E a senhora fica, que eu tava... Essa era do lado da loja. Assim. Agora imagina eu com dados. Não, sabendo exatamente. por que ela não tá comprando tal categoria comigo. Ou que me abandonou de vez. Porque eu não tô no controle da minha equipe. Então ela pode ser mal atendida. Você tem pouco controle, essa é a verdade. Pouco controle. Então, porque é o seguinte, cara, é um esforço do caramba pra você ganhar um cliente novo. É um esforço. Caro. É esforço. Então, haja investimento em marketing, ou você tem que queimar muito preço, Oferta. ou você tem que usar muito diferencial. Cara, depois que você ganhar o cliente novo, você perder ele pra você mesmo. Que vendedor que você é, né? Exatamente. E existe aquilo, e o cliente que reclama, escuta aqui, o cliente que reclama na sua loja, ele tá te dando uma oportunidade de você corrigir a rota. O pior é o cliente que não reclama, que ele te abandona em silêncio, e você só vai saber ou nunca vai saber que ele te abandonou. Quando você tem um CRM, você tem a possibilidade, porque ele para de se identificar no checkout, Exato. de reverter essa rejeição. Mas só com o CRM você consegue fazer isso. De entender o cliente que foi embora no silêncio e nem reclamou para ninguém. Sabe para quem que ele vai reclamar? Ele vai reclamar para a tia, para a prima, para a irmã, para o vizinho do lado. grupo do E condomínio. ele vai o grupo do condomínio. Ou, mais grave, vai para o Instagram, vai para o Facebook. Então ele não reclamou com você. Agora, se você tivesse como filtrar, entender e resolver com esse cliente, quanto valor seria? Isso aí só um CRM te dá. Eu acho que a hora que o supermercadista entender o valor que tem você usar as informações de um CRM a favor dele para trazer, muda esse conceito que vocês estavam comentando, que vê que um CRM só é lá um... Porque o que acontece? Eu vejo muitos supermercadistas implantando um CRM porque o concorrente tem. Aham. Meu Vamos falar que concorrente, tem um clube. meu concorrente tem um clube de oferta, eu tenho também. Cara, mas o que você faz com esse dado? Nada. E aí o que acontece? Ele não dá valor porque ele nunca aprofundou. E outra diferença é,
o nível de inteligência que tem no CRM dele. Porque o que acontece é o seguinte, para fazer a ponta, para fazer lá a oferta, para gerar um ponto, para fazer qualquer coisa nesse sentido, qualquer CRM vai fazer, qualquer ferramenta. Agora, para usar os dados, aí você precisa de um CRM, de uma ferramenta que te traga a informação correta, que te traga a informação com inteligência para você usufruir dessa informação em ações. Que te gera economia de tempo e melhora a sua tomada de E tem decisão. quem te apoie. Quem te apoia, quem é isso? Então você precisa disso. O que acontece hoje é exatamente que o cara põe lá a ferramenta e como ele não tem ninguém que faça a leitura desses dados e transforme esses dados em ações, ele fica um gerador de oferta. Exato. Cara, aí é custo. Exato. Aí é custo. Aí não é investimento, aí é custo. Não, e sem contar, Renato, é que a promoção é feita para atrair o cliente pelo fator preço. Só tem duas formas de você atrair cliente para o supermercado. Ou é fator preço, ou é fator diferencial. Que é mostrar uma proposta de valor Experiência, né? que só você tenha na sua região, né? Então, por isso que eu gosto de desenvolver novos setores. Pizzaria, comida japonesa, produtos naturais a granel. Ou você põe um delivery, que é um serviço diferente. Porque você sai da guerra de preço. Fora isso, nós vendemos commodity. E a commodity vai cair pro preço. Beleza. Então, aí você atrai o cliente para a loja pelo preço. Só que você tem lá 6, 7 mil, 8, 9 mil SKUs. Como vender os outros SKUs? Então, como vender o que te dá margem? Esse produto de preço, você não ganhou nada. Nós, dono de mercado, promociona produto, às vezes no custo, abaixo do custo, adquirir, né? só para adquirir. Mas se você adquire o cliente e a sua terra não é fértil, aquela semente que é aquele cliente, ele não vai dar fruto. Você não recupera investimento. Então, o grande desafio é você preparar a loja e saber o hábito de consumo dos outros produtos, que é os produtos que estão mais margeados, com rentabilidade, e depois incentivar o cliente por esses outros produtos, não só pela promoção. Isso você só consegue tendo informação. Exato. Agora, eu queria falar com vocês lá os clusters de clientes, né? Tá. Explica aí o que tem dentro da ferramenta, dentro da Rock, que são os clusters, que eu acho super interessante a Legal. questão dos clusters. Eu acho que eu vou falar como é que funciona e você depois dá uns exemplos práticos, que eu acho que é legal a gente trazer alguns exemplos de alguns clientes. O que é a questão de clusterização? Dado por si só, a gente já falou aqui, não vale muita coisa. O pessoal fica sempre falando, dado é o novo petróleo, dado vale ouro, você tem que monetizar o dado. O que é isso, monetizar o dado? É você fazer o dado virar ação. Porque conhecimento sem ação não vale para nada. Nada. Entende? Então, o que é a clusterização? Ela é uma inteligência que ela vai analisar sozinha a tua base de clientes e ela vai falar que tipos de clientes você tem e para quem você tem que dar mais atenção. Isso é uma coisa super importante. Porque se eu tiver que jogar para você um monte de relatório, para você ficar analisando o relatório na tela, você entende que eu estou jogando um problema para você? O que eu tenho que jogar para você já é uma análise para falar assim, olha, você tem que fazer isso para esses clientes e isso para aquele. Então, o que a gente costuma fazer? A gente divide os clientes em 4 grandes grupos de clientes. A gente tem os clientes que a gente chama de melhores clientes. São os clientes que você tem que fazer o quê? Retenção. É aquele cliente que você mandou a bandeja de carne porque você sabia que ele valia muito para o teu negócio. Porque se você perder um cliente desse, ele vale por 20 outros que estão na loja. Lembra que eu falei que a maioria não está comprando tudo que pode? Os retenção não estão comprando tudo que pode. Esses são os clientes que você tem que manter. É o que está 100% fechado com você. Esse cara você tem que manter. Você perdeu ele, você perdeu muito dinheiro. Então você tem... Quem são essas pessoas? Então, olha só, gente, grava aí. Primeiro grupo, retenção. Esse é aquele cara extremamente fiel a você. Por mais que ele compre a sacolinha, ele só vai com você. Não tô falando aquele cara que compra a compra inteira. Ele pode não comprar a compra toda de uma vez, mas quando ele pensa em supermercado, é a sua loja e ele compra tudo com você. É o cliente retenção. Retenção. O fiel. Análise, exato. Se você olhar os números hoje, se você olhar os números hoje do retenção, ele é o cliente que tem ou melhor, ou um dos melhores ticket médio, frequência, recência, tudo dele é bom. Ele tem, como você comentou, pode ser que ele não faça a compra do mês lá, mas tá sempre na loja. A quantidade de vezes que ele vai versus o ticket médio dele gera uma grande compra no final do mês. A soma gera uma grande compra no final do mês. Exatamente. O legal do CRM é que ele te dá o ranking. Eu já analisei muito o ranking dos melhores clientes. E eu olhava lá, os clientes que mais compravam comigo, muitas das vezes ele não fazia grandes compras. Eles faziam várias compras. O volume era maior, né? Ou quando você somava ali o volume de compra que ele veio ao decorrer do mês, se ele viesse e comprasse uma vez só, talvez não chegaria a esse volume. E às vezes você vê esse cliente na loja com uma cestinha ou com carrinho, você não dá valor. Exato. Você acha que ele é um cliente ruim, mas só que exatamente, ele lá. Vale muito pra você. Cara, e você saber dimensionar isso é incrível, certo? Agora, geralmente, em média, qual é a média de retenção em percentual que os supermercados no Brasil costumam ter? Olha, uma boa retenção... É bem baixo, né? Que é um grande desafio, né? Se for ainda 10%... vai com vários modelos, né, do hoje em dia? Ó,
entre 8% e 10%? Eu acho que é interessante esse número, tipo assim, quando você fala é bem baixo, tem ali uma leitura desse baixo. É baixo o número de clientes. A quantidade de pessoas de é clientes. baixa. Então, 10% da tua base de cliente, 10% das pessoas que compram lá no seu supermercado estão no retenção. Só que elas representam 45% da tua venda. Esse é o ponto. Então, o que acontece? Se você perder 1% desses 10, a tua venda cai absurdamente. Por quê? Porque é ele que representa quase metade da tua venda. Então, este cara, é como o Eduardo disse, tem que reter. Esse cara é o cara que você não pode nunca perder nada. Tem que conhecer pelo nome. Tem que conhecer pelo nome. O teu gerente da loja, as pessoas têm que saber quem Pô, é essa Renato, pessoa. mas eu precisava então ter 15% de retenção, 20%? Cara, você não vai chegar em 15%, 20%. Mas não caia de 10%. Uhum. O teu movimento de pensamento é: eu preciso manter no mínimo 10%. Se eu tiver 11%, solta rojão. Mas vai lá Certo, agora comemora. a pergunta principal. Quais são as principais estratégias que eu uso para reter e não Boa. perder? Vou falar algumas As que você principais complementa. práticas, os cases de mercado. Vamos lá. aí. Como você aprende a reter o cliente fiel? Continuar mais fiel a você e não perder ele para conquista. Cara, você perdeu o cliente fiel é sinal que você machucou muito ele. Perfeito. Como não fazer isso? Como Vamos isso lá. não acontecer? Você tem que conhecer. Você tem que conhecer o teu público. E isso vai mudar de loja para loja, de lugar para lugar. O teu público de retenção, você tem que entender o que ele gosta. Entende? Ele tá lá quase todas as vezes. É um relacionamento. É um relacionamento com uma pessoa. Para você manter um relacionamento com alguém, você tem que saber o que é importante para ele. Então, ele tá lá sempre, ele tá consumindo muito provavelmente no teu hortifruti, no teu açougue, nas coisas que são de uso recorrente. Perecíveis, entende? Mas ele não compra só isso. Então, eu preciso entender o que é essencial para esse cara. O que é essencial? Onde eu não posso pisar na bola com ele. Isso é uma coisa importante. Porque isso vai ser da satisfação que ele tem para tua loja. Então, a primeira coisa não é nem algo que você vai fazer com ele, mas entender do teu negócio. O que é essencial para o meu negócio ser saudável? É manter o nível de excelência, Exato. manter a consistência. Exato, porque ele está indo lá porque ele já viu alguma coisa positiva para você. Ele não está indo lá porque você tem CRM. Ele está indo lá porque você tem um bom açougue, porque você tem um ótimo hortifruti. Então a primeira coisa é você saber o que é importante para ele. Não mexer no time que está ganhando, né? E fortalecer esse time. Legal, isso é um ponto importante, porque se isso é importante para eles, pode ter certeza que é importante para vários dos outros clientes teus. E talvez tenha que fortalecer isso. Então, primeira coisa. Segunda coisa, essa pessoa ela tem que se sentir reconhecida. Relacionamento só dá certo se você tem reconhecimento. Entende? Se você ignorar a pessoa, ele é o teu melhor cliente. Como você não reconhece ele? E o que é reconhecer? Na hora que ele passar no caixa, avisa que ele está no caixa. Entende? Faz uma luzinha aparecer ali. E o CRM tem esse alerta? Tem, ué. Pra saber que é o cliente. Avisa. Aí a pessoa do caixa. Vou contar um case aqui, bem lembrado. Sabe onde nós vivi isso? 2 vezes já. Eu sou cliente Latam há muito tempo. Fiel Latam, quase sempre coincidente dos voos que eu vou comprar esse Latam. E eu tenho uma categoria lá dentro, que eu nem sei qual é a categoria, nem lembro qual que é. E 2 vezes... São divididos em grupos, né? Grupo. Então, Sim, cada sim. grupo tem uma preferência X de embarque. Quanto mais importante você é pro Quanto mais negócio, você é maior importante. você... É a mesma coisa. Exatamente. E aí eles dão uns benefícios pra você passar na frente. Tudo. Sim. Mas por 2 vezes, já em voos, eu tô sentado, uma das comissárias vem até mim e fala: senhor Thiago, tudo bem, ela, tudo bem, a Latam vem aqui só agradecer, você está mais uma viagem conosco, tudo. Isso, né? Porque ela sabe a cadeira, a fileira que eu tô e meu nome. Sim. E é um processo de agradecer. Eles estão gratidão e eu falo: caraca, ó, a Latam sabe quem eu sou, a cadeira que eu sou tem e o meu nome. E você vê que eles fazem o reconhecimento, primeiro, pela prioridade no embarque, Sim. que você tem a prioridade de colocar a mala, você tem a prioridade de não pegar. Ele tanta mostra que você é fila. importante. Ele tá reconhecendo a tua fidelidade a ele. Pela e frequência. depois o reconhecimento pelo nome, né? Da aeromoça vir e nos Exatamente. reconhecer pelo Então, nome. esse processo lá na poltrona, durante o voo, já não tá lá no ar, lá a pessoa vem: ô, seu Thiago, nós só vim aqui, só agradecer mais ou menos o que tá acontecendo. É mais ou menos isso no caixa. Porque você tá naquele momento, é o momento do relacionamento, é o momento que você tá junto com o teu cliente. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Sim. Todo mundo gosta de se sentir importante. Então, quando você ganha, por exemplo, na Latam, um benefício diferenciado porque você é um cliente especial, você vai deixar de usar a Latam? Não, e eu ia falar exatamente sobre isso, Renato. É a mesma Todas coisa as dentro do vezes supermercado. que a gente vai buscar hoje voo pra viagem, Você dá preferência. a gente só olha na Latam. Exato. Quando foi que a gente olhou? Vamos olhar na Gol, na Azul? Não. Você é bem A gente tratado olha na ali. Latam e compra na Latam. Exato. Então, por quê? Virou, cara,
Então vocês têm um Fidelidade real. mecanismo que os Uhum. clientes. Qual é o nome mesmo? Retenção. Retenção. Dá um alerta no caixa para a operadora dar um atendimento Isso é diferente. um dos. Isso é uma das coisas, né? Assim, a gente tem, inclusive, dentro da nossa metodologia, dentro do que a gente faz, robôs de ativação que eu posso configurar esse robô para fazer coisa diferente. Exato. Isso atende àquilo que você falava. De quando um cliente passasse, surge um alerta assim, ó, vermelho, esse cliente não compra açougue comigo. Então Não, eu vou perguntar o porquê. Ele Esse aí falava pros disso. outros, é os que tá ruim. Aí ele Quem falava que assim, compra? cara, o CRM tem que colocar um alerta pra quando esse falei, cliente desculpe passar no você, caixa, eu falei. piscar um botão assim, vermelho. Vai lá. Vermelho significa que Tô- não compra açougue. Uhum. Bate ali no WhatsApp do gerente da loja que o cliente tá no caixa 12. O gerente da loja vai lá, oi, Tiago, tudo bem? Prazer ter Não você de comprou. novo aqui. Ah, tal. sim, isso aí por retenção. Mas esse que ele retenção. tá falando é aquele caso de que ele me rejeita numa categoria Isso. e gerar um Precisa- alerta, sei lá, essa cliente compra padaria, arroz, limpeza, hortifruti, mas não compra açougue. Alerta vermelho na tela porque é Ele carne. sempre fala Por isso. que a senhora não compra açougue aqui? Tem alguma coisa? E gerar uma pergunta, cara. Eu pensei nisso, eu sozinho. Cara, se eu tivesse isso. Sabe qual Mas que é? a clusterização te dá essa oportunidade. Exato. Por exemplo, eu posso fazer uma clusterização de pessoas que compram de final de semana carvão, refrigerante, cerveja e não compram no meu açougue. Olha que informação rica. Isso aí é uma... O que faz o cara Nossa. vir no meu supermercado, comprar todos os itens e não comprar no açougue? Sabe o que é bacana? É que a gente para e pensa só no açougue. Mas quando eu faço uma ação correta, eu consigo multiplicar isso. Porque o carvão, o refrigerante e a cerveja ele já comprou. Aí eu vou incentivar ele a comprar no açougue. Aí ele vai comprar carne, só que isso também leva ele a comprar o gel lá, o álcool em gel para acender a padaria, geladeira, pão de o pão alho. de alho, O o queijo pão coalho. francês, o detergente para limpar Farofa. o que acabou, a farofa. Então, eu tenho A monte cerveja, de gatilhos. obviamente. Eu tenho um monte de gatilhos que faz com que multiplica. E aí, o que aumenta a venda? Um dos motivos de aumentar a venda é número de itens no carrinho. Se você tem Exatamente. preço médio bom e número de itens no carrinho, Amplia a categoria. e é sempre multiplicador isso. É sempre multiplicador. Não, e detalhe, e ter essas informações, que é que eu sempre falo aqui com a Gabi que existe o quê? Existe algumas informações que estão no subconsciente do cliente sobre os negócios, os supermercados na praça. Uhum. E ele cria essa informação de forma inconsciente. Por exemplo, quando eu falo, vou falar para você agora, vamos sair daqui, vamos no Atacadão, já vai dar um break na sua mentalidade pensando no quê? Putz, estacionamento, fila, Uhum. Uhum. tudo. Isso não é no subconsciente? Uhum. E eu não estou disposto a comprar. Do mesmo jeito, quando vai ter cliente que vai estar, vamos sair para comprar carne de churrasco. Cara, se a sua carne não for boa, naquele grupo um vai falar, não, lá, porque ele já Vamos tem uma olhar. opinião Uhum. pronta, uma mensagem no subconsciente sobre a sua loja Exato. num determinado atributo, ou positivo. Sim. E quais são os principais atributos que as pessoas estão subliminarmente na sua mente? Ou é experiência de compra, que é fila, Sim. ou é precificação, para ela você pegou uma fama de caro, Uhum. ou é qualidade, Uhum. ou é mix, Perfeito. ou é mau atendimento. Esses são os 5 que, de alguma forma, no subconsciente dos clientes da sua praça, você transmite sendo positivo ou sendo negativo. Quando você tem informação e você tem e às vezes a população tem padrão. Então, se você está sendo muito rejeitado, sua açougue está com 15% de faturamento, onde o normal é 25%, Perfeito. você tem um padrão de cliente que te rejeitou. Quando você corrige esse padrão e depois você usa o marketing para comunicar a revolução que você fez, você começa a subir essa taxa, porque você destruiu um padrão negativo que você tinha. Mas aí o CRM começa a te dar informação, porque você vai perguntar para o cliente onde é que você está errando. E pode ser um dos desses. Então, se for qualidade, eu vou ter que selecionar o melhor fornecedor. Se for preço, vou ter que negociar o melhor fornecedor ou vou ter que arrumar minha régua de preço. Uhum. Se for mix, eu tô com pouco produto, eu tenho que expandir o meu mix, porque o cliente quer vir aqui e comprar tudo num lugar só. Se for atendimento, você vai ter que trocar a pessoa do lugar que atende o cliente. Sim. E se for o último, experiência de compra, muita fila, muito travado. E aí você começa a corrigir baseado na informação de quem te rejeitou, e aí sim o CRM começa a ter sentido. É isso. Mas eu vou dar um exemplo que você falou uma coisa muito legal. Você entende que você acabou de falar de vários planos de ação. Isso que você falou é uma base de conhecimento tua, de experiência que você foi gerando ao longo dos anos. Às vezes tem pessoas que não conseguiriam chegar nessas mesmas conclusões que você chegou, às vezes só com um dado. Então você concorda comigo que você ter o dado, mas também ter um plano de ação correto para ele é o fundamental? Porque não adianta eu só falar para você que você deveria estar vendendo 20% do teu faturamento vindo do teu açougue e você só está com 15%. Se você não souber o que fazer com isso, esse teu conhecimento que você passou agora, isso vale
tanto quanto a própria informação de falar que você poderia vender. Então, saber o que fazer, o plano de ação é o fundamental. É isso que a gente está tentando falar aqui. Não é a ferramenta. Entendeu? Não é você ter um número. É o que fazer com A o ferramenta número. é uma espécie de um diagnóstico. Ele acende uma luz. Aí você toma a decisão. A ferramenta é quem te dá o alerta. Exato. Então, tô com pressão alta, vou ter que reduzir o O sódio. meio, tem que- né? Não é o Exato. fim. E agora? E o que eu faço com isso? Que você está perguntando quais são as coisas que eu posso fazer. A gente pode passar o podcast inteiro só falando de ação que você pode fazer com retenção. É isso que vale, entende? Porque na hora que a gente for atender um cliente nosso, a gente vai educá-lo nisso. Aí ele vai perguntar o que eu faço. A gente fala, para você agora é melhor você começar assim. E a gente prescreve o que ele tem que fazer. É isso que vale. Porque daí você começa a criar uma rotina. Ora, você tem tantos clientes assim, começa a fazer ação. E por isso que a gente clusteriza o cliente. Porque resolver dores não é uma única ação que vai resolver. Então, cada cliente é classificado porque cada cliente tem um tipo de ação que precisa ser feita nela. Tem cliente, por exemplo, retenção, é um cliente que eu preciso... O Eduardo depois vai falar de todos os clusters, mas só para dar um overview aqui. Quando você fala de retenção, é o cliente que eu preciso segurar. É um tipo de ação que eu faço para manter ele na minha loja. Quando eu vou para o segundo cluster, para a segunda dimensão do cluster, que é o incentivo, ele é um cliente que tem um ticket médio muito parecido, se não superior do retenção. Pô, e o que faz ele não ser um cliente especial? Ele tem não baixa, mas ele tem a metade da frequência do retenção. Então, o que eu tenho que fazer nele? Eu tenho que reter ele? Não. Eu tenho que fazer com que ele venha mais na minha loja. Eu tenho que fazer com que ele diminua a frequência dele no meu concorrente e aumente na minha loja. A compra já existe. Não é que ele vem na minha loja 5 vezes no mês, porque é o limite dele. Não, ele vai 10. Só que ele está indo 5 na minha, 5 no concorrente. Porque aquilo que eu falei, ele criou já um hábito. Um hábito. E aquela percepção subconsciente de algo que E aí te reprova. Você tem que convencê-lo de outras coisas. São outras Você ações. tem que convencê-lo que aquilo que ele reprovou, eu melhorei e agora pode voltar a comprar com a gente. Legal. Pô, eu não vou lá no supermercado X quando eu tenho que comprar no açougue, porque eu não gosto do açougue deles. E o meu principal compra de hoje vai ser a carne para a semana. Sim. O que acontece? Eu tenho que convencê-lo que eu melhorei muito a qualidade do meu açougue, eu tenho que atraí-lo, e aí sim, por exemplo, fazer desconto exclusivo. Por que é bacana isso? Porque aí eu pego exclusivamente este cara, eu pego exclusivamente o corte de carne lá, se ele já comprava no meu açougue e parou, historicamente que ele comprava, faço uma ação em cima daquele corte de carne só para ele, quer dizer, eu não sacrifico minha margem, não sacrifico minha rentabilidade, não sacrifico nada disso, e trago este cara de volta. E mostro para ele que o meu açougue mudou, que agora a minha qualidade é bacana. De tiro de sniper, né? É isso. Tiro certeiro. Tem erro maior do que você dar desconto num produto que o cliente vai comprar? Não. É o que você fala Jogar de dinheiro fazer oferta com contrafilé. O cliente já vai comprar. Então... Agora, por exemplo, esse cliente que ele usou de exemplo, ele não ia comprar contrafilé. Aí sim, para ele Pra ele, funciona. sim. Esse é o negócio. Certo. Vamos falar do 4 cluster? Peraí que já nós vamos falar dos outros. Quais são os nomes dos outros 3 mesmo? Então a gente tem o retenção, que é o cliente tem que Já ser falamos retido. sobre retenção. O incentivo, que é o cliente tem que ser incentivado a adotar outras categorias e começar a comprar mais. A gente tem o baixo valor. O baixo valor, ele é aquele cliente que é mais cliente do teu concorrente do que seu. Olha, e o último é o que abandonou. É o que você chama de reconquista. É o reconquista. A gente não fala de abandono, porque não. A gente vai reconquistar. Certo. Já vamos chegar nesse, gente, mas antes disso, vamos aproveitar aqui para curtir esse canal, se inscrever nesse canal aqui agora, compartilhar com seus amigos donos do supermercado ou com a sua equipe. Não esqueça disso aqui, se inscreva aqui agora no canal. E também vamos fazer agora, falar dos nossos patrocinadores. Então estou colocando aqui agora, Intersolid, que é o nosso RP, nosso software de gestão. Se você está procurando uma RP com investimento acessível para você de pequeno, médio porte, atende também grandes empresas, mas que te dá uma informação tão grandiosa, assim como também o CRM dos nossos colegas aqui, com gerenciador de compras, curva ABC, relatório de ruptura, como você evitar ruptura, sistema de price que eles têm, super indicado por nós aqui, Intersolid. Aqui embaixo tem o link do nosso WhatsApp, você pode nos procurar e nós te conduzimos ao comercial deles. Nosso outro patrocinador, que é a FGF, contabilidade também, a contabilidade do Fábio Gomes, que é um cara muito sério. Como você pagar o mínimo de imposto possível de forma legalizada.
essa é a grande busca do supermercado, né? Como estar legal, não correr risco e ter certeza que está em mãos competentes de pessoa que você pode confiar. Então, a FGF também aqui estou indicando. E também tem a DS. Você que não tem... Tá preso num designer ou vive trocando o pessoal que faz a arte do seu supermercado, a DS aqui é a Data Sales, super indicada por nós, que é onde você mesmo pode fazer a sua arte, o seu tabloide em 5 minutos, disparar em massa por WhatsApp, postar nas redes sociais e até o tráfego pago ela também faz. E também a nossa agência de marketing, a agência Supermarket, que é a maior agência especializada em supermercados do Brasil, onde nós atuamos com Facebook, Instagram, tráfego pago, carteira de cliente e ajudamos a encher seu WhatsApp, encher seu RM e fazemos seu calendário promocional de marketing, sem contar as nossas 45 estratégias de vendas que nós executamos na sua loja. É uma agência de marketing que faz você vender de verdade. Não é uma agência que só faz postinho no Instagram e impulsiona. Não, é totalmente diferente. Eu sou da linhagem dos nossos amigos aqui. É ir lá no fundo, entender e atuar. Certo? Esses são os nossos patrocinadores. Então, vamos continuando aqui. Muito bom. Falta os 3 clusters. Então vamos lá. Retenção dos clientes mais importantes. Geralmente, 8 a 10% dos seus clientes. Tá? Retenção. Incentivo. É o que está muito próximo dele, mas ele ainda precisa de uma Um incentivada. empurrãozinho. Ele é mais ou menos a mesma quantidade. Tá? Então também vai estar em torno mais ou menos de 10%. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se vocês têm essa informação. No retenção, eu creio que redes grandes têm mais dificuldade de ter mais retenção porque ela pulverizou demais. Estou comparando com uma loja única. Tá. Então, por exemplo, vamos por lojas únicas menores. Um exemplo, cara, do Amauri que estava aqui, o Andorinha. É uma loja única, com muita tradição. Você não acredita que uma loja dessa tem uma retenção acima da média comparada a grandes redes? Olha, Pela tradição. exato, pela proximidade. Você consegue reter mais clientes, se relacionar melhor quando você é mais próximo dele. Existe isso, né? Existe. Conforme que você escala a rede, fica mais desafiador se chegar numa nova praça, né? A gente fala que quanto menor o teu negócio, maior a tua capacidade de agir. Porque você entende que você consegue ter um nível de proximidade com o teu cliente muito maior do que uma grande rede vai poder ter. Porque o dono está ali na loja. Então, o dono das grandes lojas não está na loja. Então, existe uma distância, né, com o cliente. Quando você é mais próximo do teu cliente, você tem um poder muito maior de conseguir agir sobre ele e se diferenciar. Certo. Né? A grande rede é um grande desafio manter esse nível de excelência na escala, né? Porque você tem muitos intermediários no meio do cliente, entre as pessoas que estão ali definindo as estratégias, né, e pensando no negócio. E o cliente tem muita camada, muito turnover, né? É difícil. Certo. E os desafios deles são bem maiores. Quando você é menor, a gente vê nos nossos clientes, É né? proporcional, né? O Hã? desafio é proporcional ao tamanho. Não tem Certo, jeito, né? legal. A tua manobra é muito maior. Né? O que a gente vê é que hoje o uso do dado e conhecer o cliente fazer é uma vantagem para o pequeno e para o médio varejista, porque o que acontece com o grande varejista? Ele tem uma capacidade de investimento em marketing, em comunicação muito maior. Então ele fala com mais pessoas e ele tem essa capacidade de investimento que o pequeno não tem. Como que o pequeno combate, então? Conhecendo o cliente do entorno dele, Indo fazendo direto. com que o cliente de proximidade fique na loja dele e não vá até essa grande rede. Então, este é um diferencial para o pequeno. O pequeno precisa se relacionar mais estreito com o seu cliente. Aí ele consegue combater e não fazer que ele vai no grande. Exato, porque essa é a guerra. O pequeno não vai conseguir combater preço. Você concorda? Não vai, ele não vai não. ter os mesmos poderes de capacidade de marketing. Não. Aonde que está a batalha que ele consegue ganhar? No cliente que está dentro da loja dele. Ele tem a maior capacidade de fazer um atendimento àquela pessoa do que qualquer outro concorrente que ele tem. É esse que é o foco. Sim, sim. Agora vamos para o segundo cluster, que depois do Então retenção. vamos lá. Então retenção e incentivo, cada um é mais ou menos 10%, tá? Se você somar, você encontrou os 20%. O incentivo ele tá meio em cima do muro. Na verdade, ele está muito próximo do retenção, mas só que ele não tem a mesma frequência de hábito de compra na tua E loja. qual é a porcentagem de representação dele? É uns média no 10% faturamento? também. No faturamento. Porque existem... Quando a gente pega aqui, historicamente, quando a gente olha os números, e na maioria, principalmente vou olhar para o universo que eu mais vejo, que é o médio, o pequeno e o médio. Uhum. A gente tem 10% no retenção, 45% de venda. A gente tem 10% no incentivo, que é mais ou menos aí uns 25% da venda. Quando a gente soma, a gente está falando de 70%, um pouco mais de 70% está em 20% do teu cliente. É o Pareto. 70% da tua venda está em 20% do teu cliente.
E aí que é o segredo de cuidar desse, que é o que o Eduardo disse. Qual que é a diferença do incentivo para o retenção? O retenção é aquele cara que ele não enxerga o outro supermercado, é o seu. Tudo que ele precisa comprar, independente do produto, ele vai em você. O incentivo gosta de comprar na sua loja, mas ele também gosta de comprar naquela loja. O segredo é como eu faço com que ele naquele... Então, eu vou usar o exemplo de novo que a gente usou do açougue. Como que eu faço que ele, na hora que ele vai comprar carne, ele não vá naquele açougue e venha no meu? Porque aí ele não compra só carne, ele compra outros produtos. Então, entender aonde são as categorias que eu fui rejeitado por este cara... e fazer com que ele venha na minha loja para comprar essas categorias. Porque ele só não tem a preferência da minha loja em tudo como retenção, porque tem algumas categorias que ele rejeita na minha loja. Se eu entender quais são essas categorias e criar uma ação em cima dela, eu vou fazer com que ele cada vez vá. E o que é legal no cluster é que o cluster é uma célula viva. Se eu fizer ações em cima deste cara do incentivo e ele começar a aumentar a frequência dele, automaticamente ele muda de cluster, ele migra. Ele migra do incentivo por retenção. Ele para de aparecer para mim no incentivo e começa a aparecer no retenção. Aí ele muda de plano, né? Muda de plano de ação. É outra estratégia. Que é o negócio. Porque como que a gente aumenta 1% lá do cara do retenção? Eu vou 10 transformar em 11. É fazendo com que eu vire o incentivo, vire 9%. Porque o 1% desses 10 veio por retenção. Sim, eu vou migrando, né? Eu vou migrando. Sim. Então, este é o segredo. Cuidar desses dois clusters é essencial para a saúde financeira da loja. Mas onde que está a oportunidade de ganhar dinheiro? Exatamente no restante. Porque vocês entenderam que 80% da base não está nesses 20% que a gente falou? Ou seja, a cada 10 clientes entra na loja, 2 são desses tipos, outros 8 não são. Olha que número... Entendeu? É aí que a gente vê saltos de faturamento quando você começa a fazer um trabalho desse. Mas salto mesmo. Por quê? É aquilo que você falou, você não gastou para trazer o cliente para a loja? Você gastou. Você gastou com oferta, você gastou com marketing, você gastou o teu dinheiro para aquele cliente entrar na loja. Ele entrou na loja e de 10... 8 entre 10 não gastaram tudo que poderiam gastar e foram embora. Às vezes ele foi embora e não pagou nem o custo de aquisição que você teve. Porque às vezes você gastou R$10 para ele entrar, ele fez uma compra que não te deu R$10 de lucro no final. Entendeu? No final. Então, às vezes ele nem se pagou. Entende? E aí o que é o grande negócio? Você tem que começar a fazer um trabalho em cima desses caras para começar a fazer eles subirem essa pirâmide de valor. Quais são os próximos aí? Aí ele é o cara de baixo valor. Porque ele não traz valor para o teu negócio, mas ele está lá. E ele está lá porque ele está lá, se ele está no CRM, isso quer dizer que ele se cadastrou. Isso quer dizer que às vezes ele instalou até um aplicativo seu. Ele tem potencial, né? De ele subir. se cadastrou, instalou o teu aplicativo, ou foi no teu totem, ou de alguma forma ele se cadastrou. Você não acha que nesse caso entrar também o cliente que só compra com você pela proximidade, porque você é o mais perto? Tudo bem, mas olha a oportunidade. Não é a loja, isso, tem uma oportunidade. Você não é a loja que eu gostaria, mas como você está mais perto... Aí você tem que conquistá-lo. Aí você tem que melhorar. Exato, essa é a oportunidade, esse é o cara que você vai vender. Porque os outros você está se relacionando, você já ganhou mais ou menos ali. Esse é o cara da venda. Você não é vendedor? Então é para ele que você vai vender. Entendeu? E o interessante desse grupo é o volume de pessoas que estão nele. Que a gente falou dos 2 primeiros, que dá 20%. Então significa que 80% está nos outros. O que acontece hoje? Eu tenho lá 70% dos meus clientes no baixo valor. E esse 70% de cliente, muitas vezes o supermercadista fala assim para mim, mas Renato, cara, o cara vem aqui uma vez por mês e gasta R$50. Rato de oferta. Então eu não vou gastar dinheiro com ele. Esse cara, nem que eu posso fazer o que eu quiser. Ele não vai vir 10 vezes na minha loja. Fala, ok. E uma vez a mais ele pode vir? Uma vez eu acho que até que eu consigo. Então, 10 mil pessoas, vezes R$50, fazendo mais uma compra, você aumentou em 500 mil o teu faturamento. Às vezes o cara não é nem o rato de oferta. Existe o rato de oferta, mas às vezes não é. Não. É o cara, às vezes é o cara que faz a compra ali de emergência dele. Às vezes e como tá na proximidade, ele vai. É uma oportunidade de ganhar dinheiro. Muita oportunidade. E ali, o que é o grande lance? Você tem que saber trabalhar suas ofertas, teu marketing, você tem que saber que pessoas diferentes precisam de ações diferentes. Entendeu?Esse cara que só veio comprar uma vez, qual que é a minha missão? Ele acabou de falar, eu quero que ele venha comprar mais uma vez. Porque se ele vier comprar mais uma vez e gastar R$100, eu fizer isso com 10 mil pessoas... Aí entra o trabalho de novo do CRM, você identificar o que ele gosta de comprar. Exato. Porque ele já manda aí escalar. Exato. E pá,
Faz a isca, aquela oferta para aquela pessoa e começa. Hoje, por que a gente fala muito de entender o cliente e usar os mecanismos de comunicação com esse cliente? As pessoas hoje estão conectadas. Isso aí, né, é chovendo molhado. Eu vou falar o que todo mundo já sabe, que é que todo mundo está conectado. E muitas vezes a decisão da compra e de onde comprar está no sofá da casa dele olhando no celular dele. E é aí que eu, conhecendo o que ele gosta, impactando ele com uma comunicação do produto que ele mais gosta, fazendo algo diferente, gerando um benefício diferente para ele naquele produto, eu faço que a decisão de compra dele seja o meu supermercado e não o concorrente. Então, entender o que o cara gosta de comprar e saber como se comunicar é muito importante. Dentro, por exemplo, da nossa metodologia, a gente tem lá uma inteligência que entende qual é o meio de comunicação que mais impacta a pessoa e que faz a pessoa vir. Então, se eu consigo ter a leitura, eu tenho um profissional que faz a leitura correta do dado, da informação da pessoa. Eu impacto ele com o produto que ele mais gosta de comprar. E impacto ele com o meio de comunicação que ele mais vê, que realmente vai fazer com que ele enxergue o meu trabalho, ele vai vir na minha loja. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Sim, sim. E o produto é uma chave também. Porque o que eu tenho que dar de oferta para essa pessoa? É aí que essa tecnologia é importante. Aí tem uma inteligência, tem várias inteligências, né, hoje que rodam na plataforma. Mas tem uma inteligência que fala assim, olha, você tem 10 mil clientes para trabalhar, e se você colocar refrigerante em oferta para esses caras, principalmente refrigerante do tipo X e da marca Y, existe uma grande probabilidade desses caras virem por causa dessa oferta. E aí você pensa, poxa, em vez de eu pegar esse refrigerante e colocar em oferta aberta para todo mundo, com, sei lá, 10% de desconto, por que eu não restringo essa oferta, aumento o desconto, mas eu dou só para essas pessoas? Aí eu estou juntando os dois melhores do mundo, entendeu? Porque eu estou pegando uma indústria ou um distribuidor ou um produto que eu tenho que promocionar, mas eu estou direcionando ele exatamente para as pessoas que eu quero trazer para dentro da minha loja. Eu estou começando a trabalhar de forma inteligente as minhas ofertas. Você ganha mais poder de eu trabalho, posso ser mais oferta, agressivo, né? Sim. entendeu? Porque na hora que esse cara viu, ô louco, refrigerante com esse preço aqui, vou lá. Aí na hora que ele vai comprar refrigerante, ele não vai comprar só refrigerante, ele já está dentro da loja, né? Eu ganhei o jogo, mas eu consegui vender a mesma quantidade de refrigerante que eu queria impactar sem ter acabado com a minha margem. Eu consegui ter uma oferta mais agressiva. Sim, entendeu? Sim. É o tiro de sniper. A gente sempre escuta do supermercadista ele falando, eu preciso melhorar minha rentabilidade, eu preciso melhorar minha rentabilidade. Cara, se você usar a estratégia correta, com inteligência, com uma ferramenta que vá dar esse resultado, a tua rentabilidade aumenta. O grande problema do cara é o seguinte, caiu minha venda do leite, o que ele faz? Ele abaixa o preço do leite e divulga. Quem disse que não vai ser comprado a mesma quantidade de leite pela mesma pessoa que já comprava Ou no preço? antecipar. Eu vendia meu leite a R$1, baixei para 90 centavos. Sabe o que vai acontecer? As mesmas pessoas que pagavam R$1 vêm aqui e pagam 90 centavos. Eu não aumentei um cliente. Eu não trouxe um cliente a mais, eu só diminuí minha margem. Agora, se eu olho no meu cluster de leite e percebo que tem lá 20 mil pessoas no meu cluster de leite, e quem diminuiu a compra do meu cluster de leite foi 2 mil pessoas das 20 mil, e eu faço eu abaixo o preço deles, eu faço um desconto no leite só para essas 2 mil, eu mantenho o meu preço médio do leite, eu atraio mais pessoas para a compra do leite, e aí esse desconto ele é compensado no volume de pessoas. Aí sim eu fui inteligente, porque aí eu mantive minha rentabilidade, porque só fiz o que eu tinha que fazer para as pessoas que realmente não compravam. As outras eu mantive o preço que eu vendi. É o Mas- preço certo pro cliente certo. É isso. E na operação de loja? Como que faz essa diferenciação da oferta ser só para esse cluster A de gente não clientes? coloca isso na loja. É por CPF, dá o CPF no caixa. Eu aviso no aplicativo dele, no e-mail No dele, WhatsApp. no WhatsApp dele. Eu aviso para ele Só funciona se ele que for CPF. só para você eu tenho esse preço. Só você tem esse preço, não é mais ninguém. Ah, entendi. Não conta pra ninguém. Isso só é pra incrível, você. entendeu? Aham. Entendi. E aí, o que é legal? O teu concorrente não sabe dessa oferta. Isso é uma oferta secreta que o concorrente não tem como cobrir. Sim. E muitas vezes você não consegue negociar bem com o distribuidor, o teu fornecedor, porque ele fala assim, eu não posso chegar nesse preço para você. Porque se você colocar essa oferta no teu tabloide, eu vou ter problema. Porque aí o teu vizinho ali eu não posso chegar nesse preço para você, entendeu? Outro ponto, outra ação que dá pra, numa guerrilha de preço que dá pra fazer é do concorrente, como ele falou, que é o seguinte. Vamos supor que você tenha medo do concorrente numa guerra de preço. E aí ele vai lá, o leite está todo mundo precificando R$4,99 e vai lá e coloca R$3,99.
Aí você fala, putz, eu vou guerrear com esse cara. Aí você vai lá e quer fazer um tabloide, divulgar na rede social 399 só para cobrir ele, e às vezes você nem tem margem para isso. Não, você pode pegar às vezes só os clientes que compram leite com você e cobrir só para aqueles clientes 389 e mandar já era. Esse cliente seu, você cobriu 10 centavos, você não vai destruir sua margem para todo mundo, e esse cliente seu, ele vai até olhar no concorrente, mas ele vai receber sua informação, pô, mas na onde eu compro sempre... ainda mais vantagem. Tá mais vantagem. E o seu concorrente nem viu que você cobriu ele para o seu grupo fiel. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Também dá pra fazer essa. Super. Exatamente. A gente chama de guerrilha isso aí. E você consegue fazer isso não só com o cliente olhando para o produto, mas também com o fornecedor. Isso, é bom falar isso aí, é bom entrar essa parte de fornecedor. Como que eu consigo fazer verba de trade, usando esses dados? Conta alguns cases aí de dar essa informação para a indústria e trazer o fornecedor para você. Ó, eu vou contar 2 cases para vocês. A gente tem, dentro de uma rede nossa de cliente, tinha uma marca de cerveja, uma cerveja premium, que estava querendo entrar no mercado. Cara, não é fácil, você sabe, esse mundo da cerveja é gigante, Ambev aí domina e tudo mais. O que o cara fez? Ele pegou todos os clientes, ele falou assim, eu quero mapear todos os clientes que compram cerveja premium aqui na tua rede de supermercado. Então foi lá, ó, eu tenho aqui, tô jogando o número, eu tenho 10 mil clientes que compram Heineken, Stella, cervejas premium. Beleza? Beleza. Ó, eu tenho grupo retenção, que são 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas representam aí 40, 45% da minha venda de cerveja premium. Ótimo. O que eu vou fazer? Ele, durante 4 semanas, ele deu 50% de desconto na cerveja dele para essas pessoas que tomavam as cervejas mais tradicionais premium. Por quê? Porque ele precisava fazer com que o cara tivesse uma experimentação. É isso aí. E aí o cara foi experimentando. Que é o grande detalhe de, bom, essa cerveja tradicional aqui tá R$5. Bom, a minha tá R$4,50. Tá por causa de 50 centavos? Não vou mudar de marca. Tem isso muito aí. isso. Quem toma cerveja tem muito disso. O que ele fez? Opa, mas agora eu tô pagando R$2,50? Vou experimentar. E ele experimentou por 4 semanas. O que aconteceu? A hora que ele diminuiu a promoção, então, virou hábito nele, porque fala assim, porra, é 50 centavos, mas a outra também é gostosa. A outra cerveja também é boa. O que aconteceu? Recorrência de compra. A pessoa deixou de ganhar o desconto, mas continuou comprando. Só para vocês terem uma ideia, essa marca passou de 12% de share para 37%. Você tá junto com ela dando as informações. Exato. A gente dando a informação. Por quê? Porque eu tenho quem são as pessoas que consomem o tipo de produto dele e eu consigo me comunicar com essas pessoas e fazerem ações com ela. E aí eu gero essa experimentação no produto dele. A mesma coisa aconteceu com a marca de café regional, que era 3% e a gente fazendo um trabalho forte em cima dela, conhecendo as pessoas e comunicando a pessoa certa, fazendo a ação correta, ela passou para 17%. E olha só o código. Aí você fala, putz, mas vou fazer um investimento no CRM. Chama o fornecedor, Exato. mostra isso, levanta uma verba e o fornecedor Paga. e até dá troco para você usar a ferramenta como um todo. Você acha que para ele não Agora foi imagine melhor você ação, chamando né? fornecedores de cada categoria e fazendo isso. A própria ferramenta é financiada por... Total. E gera receita. E por que Gera eu falo para receita. você, Tiago, de serviço? Por que a gente está batendo forte na tecla do serviço? Porque o que eu faço hoje, tá? O que a minha equipe faz hoje? A gente chega para vender para o supermercado médio, pequeno, o cara não tem estrutura nem de marketing. Imagina de trade. É. Ele não tem. Não tem. O que eu falo para ele? Eu falo, cara, você sabe como você vai pagar o seu CRM? Simples. Eu vou me contratou hoje, amanhã eu estou montando para você uma estratégia de trade. Convide os seus principais fornecedores, faça aqui um cafezinho para eles, eu venho aqui, minha equipe vem aqui, apresenta o projeto para o fornecedor. A gente vende pro fornecedor. A gente vende para o fornecedor, você vai receber, você como dono do supermercado vai receber. Então você vai cobrar do fornecedor. Vou colocar números aqui, que é mais ou menos. Você vai cobrar 400, 500 reais por loja de cada fornecedor para que ele tenha essas informações. Então, semanalmente você vai passar para ele ações que vão ser feitas. Você vai mostrar para ele como tá
o share dele dentro da categoria e quem são os clientes que compram, quais são os clientes de retenção da categoria dele que eu não posso, porque do mesmo jeito que o supermercado não pode perder o cliente de retenção, a marca não pode perder o cliente de retenção dela. E aí ela sabe quem são os principais clientes, quem são os clientes que ela perdeu, que eu reconquisto, como eu reconquisto ela para a minha marca, como eu faço para entender quem são os concorrentes e quem compra dos concorrentes e fazer ações para que ele mudar de marca. Cara, você imagina se 10, 20% do cliente e retenção dos meus concorrentes vier para minha marca, o quanto eu não aumento a minha venda. Se ele é o cara que realmente compra e compra com volume. A gente tem cases de aumento de 30%, 35% fácil da venda da indústria que participou da ação. Por quê? Porque é direcionado. Aí o que a gente faz? A gente faz um tabloide inteligente dentro. Quando a gente fala tabloide, não é o tabloide em si, não é o físico. Dentro do aplicativo, a gente tem um setor ali que eu mostro as principais ofertas dele, da pessoa. A sua oferta pode ser diferente da sua. Sim, personalizado. De acordo com o hábito de consumo. Mas qual que é a diferença? Quando eu estou personalizado, a diferença é que eu falo quando eu falo de marca. Quando eu estou personalizado, o que acontece? Se eu compro essa água, vem para mim essa água. Se eu compro esta outra marca de água, vem essa marca. Se eu estou com um fornecedor, um parceiro forte me pagando, eu direciono para que todo mundo que compra água só apareça a marca do meu parceiro. Olha que riqueza. E você tá vendo, esses fornecedores, eles estão entrando com uma verba simplesmente para fazer parte do clube. Ou seja, você é do meu clube de fornecedores parceiros. Na hora que for fazer uma ação, aí é outra coisa, eu vou negociar a ação com você. Então, eles estão com uma verba mensal ativando para fazer parte do contexto. Vem comigo porque você vai ser a água que vai ser trabalhada e não ele. Entende? Essa verba, ela paga o CRM, ela paga as ações, paga marketing, paga a equipe, que ele colocou uma pessoa a mais para poder ajudar nele, paga tudo. Que ele começou a ver que, nossa, então o meu negócio é o monetizar o meu negócio. Ó, tudo isso aqui vai ter que estar na palestra de semana que vem. Tá pronto? Isso é como bacana, trabalhar, né? Isso é bacana que o Eduardo falou, porque assim, eu mostro pro supermercadista que ele não precisa nem ter um investimento dele. O investimento pode vir de parceiros. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele precisa de informação para crescer a venda dele, o fornecedor também precisa para crescer. E aí tem outros detalhes dentro disso. Muitas vezes ele fala, mas eu trabalho muito com distribuidor, não sei o quê, ou as minhas indústrias são muito regionais. Cara, é aí que está o segredo. Porque a grande indústria, ela já tem uma ação forte em cima do consumidor. A pequena indústria regional, não. Qual que é a chance dela ganhar em exposição da grande marca? Zero. A não ser que ela use aquelas redes do supermercado, as informações da rede do supermercado, para dentro do público daquele supermercado ele ganhar mercado. Aí ele consegue se destacar. Porque aí, dentro do meu público do supermercado, eu sou igual à grande marca. Isso tem um nome bonito hoje em dia, chama Retail Media. Intermídia. É isso que todo mundo fica falando, Retail Media, Retail Media nada mais é da tua capacidade de conseguir fazer ativações personalizadas para a indústria. É isso. Legal, legal. Então, muito bom. Funciona muito bacana isso. Por quê? Porque proporciona que o dono do supermercado tenha um CRM sem ter que ter um investimento em cima disso. Exato. E ganha dinheiro. Ele já era verba para dentro do negócio para fomentar não só o trabalho de CRM, mas para conseguir uma verba para pagar novas pessoas que vão estar ali dentro, fomentando isso. Porque conforme o negócio vai crescendo, né, vai tendo necessidade dele se especializar mais. Né? Quantos clientes que a gente já viu que começou com uma pessoa fazendo esse trabalho? Não, teve cliente que começou com uma, 2 anos depois ele tinha 5, 2 anos depois ele tinha 15. Na equipe. Na equipe, só para fazer ação com a indústria. Porque virou como se fossem os compradores para ação direcionada, só trade. E a verba da indústria entrando sempre. Ele percebeu um novo negócio ali. Sim. Porque o dinheiro que vem para ali, gente, não entende? Tipo, é um dinheiro direto. A margem é diferente. E é isso. Isso aí é uma riqueza de informação que a maioria dos donos do mercado nem sabe que existe. Não costuma trabalhar isso. Eles não trabalham. Muito rede pequena e média, ele acha que a ação de trade é só para os grandes. Não é para ele, é. Tá porque errado. Eu não tenho contato direto da... Cara, mas você sabe que é uma coisa que eles não enxergaram ainda? Mas eu só compro de distribuidor. Cara, é óbvio que a indústria tem um direcionamento para aquele distribuidor, uma verba para aquele distribuidor, para que ele repasse. O dinheiro existe. Sabe qual que é o grande problema hoje? Por que então, Renato, isso não acontece na pequena e na média? Porque o distribuidor, ninguém vai dar dinheiro de graça.
Se você Você chega e fala já assim, com um projeto, né? exato. Me dá uma verba. Uma verba pra quê? A hora que você chega com um projeto, um Media Kit bem feito, com todos os Relatório. benefícios que ele vai ter, toda a leitura de dado que ele vai ter, tudo que ele vai poder fazer, tudo que ele vai receber em troca dessa verba que ele tá colocando, aí ele investe. Cara, investimento hoje não tá fácil. Realmente ninguém vai sair investindo. Mas porque você também não tem planejamento. Aí como o supermercadista lá da ponta não tem uma equipe de trade, não tem ações de trade, não tem nada de trade estruturado, nunca vai chegar nele essa verba. Agora, se ele tem um CRM que gera informação e se ele tem por trás a nossa camada de serviço que traz todos esses profissionais com essa expertise, eu consigo montar dentro da análise uma ação de trade bem feita para que essa verba venha. E aí é recorrente. Porque o que acontece? Se você ainda tiver a capacidade de escolher muito bem o seu fornecedor, isso vira depois uma guerra entre que o concorrente começa a perder venda e ele quer entrar. Não, eu também quero, mas por enquanto não. Eu vou renovar, daqui 6 meses eu vou renovar meus fornecedores. Pode colocar eu. Quanto que é a verba? Não, eu dobro a Verdade, verba, mas isso eu acontece quero estar Legal. Tem disputa interna pra ver quem que vai entrar. Porque se eu tô... Alguém ganha, alguém perde, né? Não tem segredo. Quando eu tô falando que um fornecedor aumentou 35% a venda dele, a categoria não aumentou 35%. Alguém perdeu. Alguém perdeu. Ó, corrigindo, pode ter aumentado. Pode ter aumentado. Porque tem muita ação que a gente faz para aumentar a categoria. Sim. Porque é muito importante a gente entender, isso é um outro ponto que acho que é legal a gente falar. Nem todo o conhecimento está dentro da loja, muito do conhecimento está no entorno da loja. É muito importante você fazer, a gente faz essas análises, a gente analisa o potencial que existe de faturamento na região que você atua. Então a gente vê que, por exemplo, de bebida você está vendendo, sei lá, 800 mil por mês. Você poderia estar vendendo o dobro disso, porque existe essa demanda ali, mas você não está conseguindo. Então, em vez de eu fazer um concorrente roubar do outro, eu vou pegar um fornecedor para ampliar a categoria. Então vai depender do que eu vejo. Agora, se eu estou numa categoria que está madura, aí eu vou fazer realmente uma disputa ali, mas se eu tenho ampliação de categoria, eu vou pegar um fornecedor para ampliar a categoria. Entendeu? Muitas vezes dentro desse estudo, a gente pode perceber que, como a gente faz por categoria, a gente percebe que o potencial de faturamento dele é 3 milhões. E ele está faturando hoje 2 milhões. Tem 1 milhão. Mas tem 1 milhão aonde? Cadê? Aí que a categoria entra. Porque muitas vezes bebida tá no limite, mercearia seca tá no limite. Opa, meu açougue tá vendendo aqui 600 mil, mas tem potencial de vender 1 milhão. Tá, Já mas tem peraí, 400 mas vocês aqui. têm esse benchmark que dá essa informação pra Exato. gente, baseado na praça. A gente tem um estudo que faz isso. A gente com tá conectado. 96% de Exatidão. assertividade. De tá que você tem mais demanda naquele Eu lugar. te digo Eu dou o número. exatamente o quanto você tem de potencial de faturamento e se você fizer o trabalho, você vai chegar naquele A faturamento. gente dá um número. Isso é bom, hein? E a gente consegue analisar como que isso vai crescer para os próximos 5 Mas anos. qual foi a base, de onde vocês tiram, de onde vocês chegam a essa informação? Boa. A gente está conectado a 150 bancos de dados. Tá? Esses bancos de dados são pesquisas públicas, pesquisas municipais. A gente vai analisar como que é o entorno, quais são as pessoas que moram lá, quantas pessoas moram naquela residência, que tipo de residência, ela é alugada, ela é própria, qual que é a renda média domiciliar, tem criança naquele lá, não tem, tem pet naquele lá, não tem, aquela pessoa tem carro, não tem, então, porque já existem pesquisas no município que levantam esses dados. O que a gente faz? A gente cruza esses dados com dados de consumo específico para as categorias que você vende na tua loja. Esse é o grande diferencial. Então eu falo, me dá aqui tua estrutura mercadológica, me dá as categorias que você trabalha. Eu vou analisar em cima disso. E eu vou ver ali qual que é o potencial existente naquilo e o quanto que você está pegando. Mas você não vai vender tudo para todo mundo. Perfeito. A gente vai visitar todos os concorrentes e ver o quanto que esses concorrentes estão tirando do teu faturamento. Então, inclusive, eu falo quais são os principais concorrentes com quem você tem que ficar atento. E aí eu faço uma e conta. se você tiver clientes, você vai dar informação de um pro outro? Não. O dado que a gente trabalha nisso, ele é público. É dado público, não é dado do cliente. Tá. Não é dado. Eu não vou pegar, por exemplo... É a base do CRM. Sim, O dado é teu, sempre vai ser teu. Contratualmente o dado é teu, sim, entendeu? sim. A gente trabalha só dados públicos para isso. Mas só que a gente conseguiu fazer cálculos, né? É um grande ganho, né? Faz muitos anos que a gente faz isso. Hoje a gente chegou a 96% de exatidão, tá? E a gente não faz isso 1 a 2 vezes. Ano passado a gente fez mais de 2.000 estudos desses. Tem cliente nosso que não abre uma loja sem vir conversar com a gente. Não compra uma loja. Não compra uma... apareceu uma oportunidade. Pra ver se tem demanda. Olha pra mim. Porque tá muito bom esse preço daqui. Olha pra mim. Vale a pena eu comprar ou não comprar? Na verdade, são para várias coisas. Eu tenho clientes que não montam uma loja sem fazer estudo, clientes que não compram loja sem fazer estudo, e tem clientes que querem vender a loja e fazem o estudo para mostrar para o comprador o potencial. Potencial. Ó, eu tô vendendo a loja porque essa loja tem potencial de faturar 3 milhões
só fatura 2, mas fatura 2 porque eu não sei trabalhar direito. Então eu tô vendendo. Você que compra, você que sabe trabalhar, que tem uma loja Compra bacana, que é bom. compra que você vai faturar 3. Porque eu sempre comento com isso que muitas vezes os supermercadistas acabam perguntando pra gente coisas genéricas, do tipo assim, mas uma loja de 2.000 metros e 20 checkouts tem que vender quanto? Depende, essa loja vai estar em Itaquera, essa loja vai estar no interior do Ceará, ou essa loja vai estar no Rio de Janeiro, em Copacabana? Porque cada região tem uma característica Exato. de público do entorno. Renda familiar diferente, composição familiar diferente, empregabilidade diferente, Atração de pessoas. é tudo diferente. Então eu preciso reconhecer as pessoas que estão no meu entorno para entender o potencial da minha loja. E por isso que o potencial é por categoria. Porque tem públicos que consomem mais categorias que outras. Por isso que em cada região eu vou ter um diferencial de potencial por categoria. Muito bom. Meninos, muito bom o papo. Pena que o tempo é curto, né? Nós estamos já chegando no fim aqui. Nós temos que vir e marcar dias para você vir para falar só de cada um assunto. Eu acho Porque aqui nós temos um resumão básico de cada, né? Eu tentei lembrar de tudo. Né? Eu queria agradecer vocês terem vindo aí no nosso podcast. Como fazemos aí para quem está assistindo, contratar a Rock, o Instagram de vocês? Bom, a gente tem as redes sociais, está no nosso site, Rock Incantex, você vai buscar em qualquer rede, você vai nos encontrar. Nosso site está no ar também. Ali os nossos atendentes vão conversar com você, tem chats, é muito fácil nos encontrar. Também, de repente, poderia passar algum contato direto? Sim. A gente tem também... Bom, no site ele pode encontrar... No site, sim. Ou se não, contatos. gente, depois vocês dão o número do comercial e eu Eu- coloco aqui na descrição. Porque de Ótimo, repente pode falar Pode diretamente falar com a gente. diretamente comigo. Pode falar diretamente no meu número que eu direciono para minha equipe Mas se você comercial. pesquisar por Rock, né, Rock Incantec, você já Legal. vai encontrar a gente. Gente, vocês viram a riqueza do trabalho, é muita informação. Se você for colocar CRM, mas coloque energia para fazer a coisa acontecer. O que eu vejo muito dono de mercado, coloque uma lerdeza para captar, uma lerdeza para incentivar a identificação e depois não usa as informações. Não sabe nem o que fazer, né? Aí fala que o problema é da ferramenta, né? E o problema não está na ferramenta, está em nós sabermos usar. E pede ajuda, dando suporte. Cara, eu quero saber isso. Você viu nós falando que quantas informações tem que pode virar dinheiro de verdade, certo? Então é isso, queria agradecer vocês, agradecer a Gabi que também está aqui com a gente, Obrigado. né? E é isso, gente. Esse aqui foi mais um podcast Resenha de Supermercado e é nóis. Abraço.